Nesse vídeo eu vou falar sobre a nossa autoimagem nessa cultura da perfeição e da bateção de meta, dos likes e da falta de limites, sobre como a gente bota na cabeça que só vai ser amado e só vai ter sucesso se a gente for perfeito e por isso os outros não tiverem o que falar da gente. Pitacos são os vídeos que entram no meio da semana e trazem assuntos que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevantes trazer aqui para nossa conversa, como nos vídeos de domingo, mas mais informais. Meu nome é Roberta Caruso e dá uma olhada aqui no descritivo, porque a gente tem um canal de aulas também, onde a gente aprofunda os assuntos que começamos aqui, um podcast onde além dos áudios, das aulas e dos vídeos, a gente tem nosso quadro queridinho, Não É Só Com Você, livros e aulões também para te ajudar a sair desse buraco que é o burnout. Eu quero juntar nesse vídeo várias coisas que eu li, vi, ouvi nos últimos dias. Eu acabei de ler Bridget Jones, Louca pelo Garoto, que é o livro que deu origem ao filme que estreou agora nesse mês. Pausa para um momento crítica cinematográfica, mas assim, eu tenho a idade da Bridget. Eu sou da geração que quando chegou aos 30 anos foi brindada pelo primeiro livro da série, que traduzia de um jeito que a gente não via em nenhum outro lugar, porque foi em 2003, antes das redes sociais ganharem força, as dificuldades, encanações e dramas da vida das trintonas dos anos 2000. Obviamente me apaixonei por ela, aí veio o filme, aí veio o livro 2, o filme 2 e vida que segue. Agora faz coisa de 2 meses eu comprei os livros 3 e o 4 e reassisti todos os filmes, né, me preparando para a pré-estreia aqui do último filme da série, que foi na semana passada. Gente, eu achei os livros 3, principalmente o 3, mas o 4 também, muito ruins. Nossa, uma coisa preguiçosa, o mesmo arco da personagem, a Bridget no livro, pessoa idiota que se recusa a crescer, que nunca fez uma terapia, sabe? Mas o filme é ótimo. O filme eu recomendo muito o filme, não recomendo o livro, tá? Inclusive no filme é tudo diferente, só mantiveram os personagens e a ideia geral da coisa. Mas enfim, voltando. E aí eu tava lendo o livro e lá no final do livro tem uma parte em que a Bridget está conversando com a babá, que cuida dos filhos dela. E a babá tá muito mal, porque ela acabou de levar um pé na bunda do namorado, que disse que ela era perfeita demais. E aí ela fala que ela achou que ele só iria amá-la justamente se ela fosse perfeita. E a Bridget fala que realmente acha ela perfeita e que isso faz com que a Bridget se sinta imperfeita. Só para descobrir que a babá acha a Bridget perfeita e isso faz com que ela se sinta imperfeita. E daí a Bridget vai falar com a mãe dela na sequência e começa a chorar porque a mãe fica criticando ela o tempo inteiro. E aí a mãe dela começa a chorar porque ela só tá tentando fazer a filha não cair num abismo emocional depois da morte do marido. Porque se a mãe não fizer isso com a filha, ela também vai cair, porque o marido dela, o pai da Bridget, também morreu. E aí vira um chororô. E a mãe da Bridget fala uma frase que é assim: esse foi o meu problema, nunca conseguir deixar nada ser do jeito que é. Tudo tinha que ser perfeito, e as coisas não são assim. E aí eu fiquei pensando em 2 coisas que me vieram a partir do momento que eu li essa frase. Em como a gente vai perpetuando as dores dos outros, né? Porque, por exemplo, minha mãe teve uma infância tenebrosa, uma adolescência que eu fico revoltada quando ela faz alguma menção, porque só de imaginar que fizeram o que fizeram com ela, eu tenho vontade de processar alguém, no mínimo. Que ela simplesmente bloqueou as emoções e ela virou um trator focado em fazer dinheiro para poder garantir a minha segurança. A dela primeiro, depois a minha, né? E aí o meu pai morreu quando eu era criança e ela ainda ficou mais focada. E eu fiz igual a ela, porque eu entendi que seria a única forma de não decepcioná-la. Sabe aquele papo de, nossa, mas é uma pessoa que se sacrificou tanto, que passou por tanta coisa, não posso decepcionar, né? Depois que eu colapsei, eu descobri que ela, na verdade, achava um absurdo eu estar fazendo tudo igual a ela, porque ela tinha feito tudo aquilo para que eu não precisasse fazer tudo aquilo. E ela sabia que a minha personalidade é a personalidade do meu pai. E a personalidade minha e do meu pai é tipo o oposto da personalidade da minha mãe.
Ela sabia que nem ele e nem eu conseguiríamos levar o ritmo a que ela se expôs, né? O ritmo que ela aguentou ao longo da vida dela. Mas ela tinha medo de falar isso pra mim e eu desisti de tudo e virar uma molenga. E eu tinha medo de desafiar isso, porque até hoje eu acho que essa percepção dela de que eu e meu pai não aguentaríamos o ritmo dela é uma forma dela se colocar como sendo superior a nós. É uma defesa dela, mas eu tenho essa impressão. A Louise Hay sempre falou, né? Nós somos vítimas de vítimas. A gente sempre é vítima dos nossos pais, que foram vítimas dos pais deles, que foram vítimas dos pais deles. E geralmente está todo mundo tentando fazer o quê? O seu melhor, inclusive para os outros. Salvo exceções? Salvo exceções. Pessoas são pessoas. Mas de uma maneira geral, a gente é vítima de pessoas que foram vítimas e que estão tentando fazer o melhor que elas podem pra gente. Só que assim, esse ciclo, essa perpetuação de geração em geração, de o que tá ruim para um é passado pro outro, que pega isso para si e passa pro outro e pega e vira uma reação em cadeia de angústia, alguém tem que quebrar isso. E infelizmente, meu amigo burnoutado, o burnout é uma clara demonstração da vida de que quem vai ter que quebrar essa reação em cadeia, de tentar corresponder às expectativas, ser perfeito, agradar e nunca decepcionar, é nossa. E a segunda coisa que eu lembrei quando eu li a fala da mãe da Bridget foi que aquela moça que eu gosto daquela moça, como é que ela chama? Mel Robbins. Ela tava falando outro dia que teve um dia que o filho dela ia, eu acho que pra festa de formatura dele, e ela, como mãe, tava absolutamente inconformada que ele não tava fazendo todas as coisas como ela achava que ele deveria estar fazendo para que a formatura dele fosse perfeita e inesquecível. E quando os dois estavam um gritando com o outro, um sem aguentar mais o outro, um enlouquecendo o outro, a outra filha dela veio e falou: ai mãe, se ele quer fazer assim, deixa ele. E esse deixa ele virou uma chave dentro da cabeça dela. Só mais uma referência aqui. Mas eu vi outro dia um reel, que eu não me lembro de quem é, para dar os créditos aqui. Tentei achar para colocar na tela e eu simplesmente não consegui mais achar. Mas a moça tava falando nesse reel que ela tava andando outro dia a pé na rua e passou por um carro onde dentro tinha uma pessoa que estava fumando. E bem no momento que ela passou pela janela do carro, a pessoa que estava fumando deu uma baforada de fumaça pela janela e ela acabou respirando aquilo. Inclusive, eu fiquei prestando atenção nesse reel porque tinha acontecido a mesma coisa comigo na véspera. Tava andando aqui na rua, na minha frente tava andando uma mulher que estava fumando. E cada vez que ela soltava fumaça, o vento trazia fumaça pra mim e eu respirava toda a fumaça dela. E eu fui ficando muito puta com a mulher, porque, enfim. E esse Reels também virou uma chavinha pra mim. Porque a mulher lá do Reels falou o seguinte, que a gente julga a pessoa por ela ser quem é, por ela gostar do que ela gosta. E assim como a gente não quer ser julgado por fazer o que nos faz bem, a gente não tem nada que julgar a pessoa por estar fazendo o que ela bem quer fazer da vida dela. Não, desculpa, tem mais uma referência. Mas eu tava vendo outro dia os stories do Hermano Castro, que é um psiquiatra que eu sigo lá no Instagram, e ele respondeu uma caixinha justamente falando que é impossível a gente não julgar, não ter um julgamento a respeito das pessoas. Porque é do ser humano, o cérebro funciona assim. O negócio é a gente não condenar a pessoa por fazer algo diferente do que a gente faria. Então eu vou julgar a mulher que tá fumando, mas eu posso aprender, e isso é inevitável, mas eu posso aprender a partir do momento em que veio o julgamento à minha cabeça, não ficar perdendo minha energia condenando a mulher por estar fazendo uma coisa que eu não faria. Assim como todo mundo me julgava por eu estar gorda e comendo errado, mas eu não suportava que me condenassem por isso, porque só eu sabia a dificuldade que eu tinha para mudar aquele comportamento em mim. Aliás, domingo vai sair o vídeo sobre a dieta que eu tô fazendo, que vou fazer pro resto da vida, tá? Que acabou com a minha compulsão,
também com a minha culpa, porque eu sempre achei que eu que não tinha força de vontade, quando na verdade eu tava comendo tudo errado, né? Enfim, nós vamos falar disso no vídeo de domingo. Mais uma coisa só, e eu juro que eu vou amarrar tudo que eu tô jogando aqui em cima de você sem sair correndo. Mas uma coisa que nos ajuda demais a julgar menos as pessoas e a nós mesmos, sem cair nessa cilada de ficar elucubrando teorias sobre a pessoa, críticas, cobranças ou autocrítica e autocobrança, é desacelerar o cabeção. A gente tem aqui no descritivo, com links para você, 2 coisas para te ajudar a parar de sentir o peso do julgamento, que traz culpa, que traz ressentimento, raiva e revolta. A primeira coisa é o aulão Estilo de Vida no Burnout, que tem um módulo só de meditação e mindfulness. Lá eu explico por que é tão importante fazer meditação, principalmente quando está se tentando sair de um burnout. Eu provo que você consegue sim meditar, que a sua cabeça não é acelerada demais. Tiro todas as crenças malucas que botam na sua cabeça sobre isso, explico a diferença entre meditação e mindfulness e te ensino a praticar os dois. Segunda coisa também tá lá, é o app Lojong, que é o melhor app de meditação e de bem-estar, e que tem o plano premium, em que você passa a ter acesso ao conteúdo completo quando você assina, subindo assim para 70% no mínimo as chances de você conseguir realmente baixar a ansiedade e o estresse da sua vida. E usando lá os meus links, o cupom, tá tudo lá embaixo e também no comentário fixado, você tem descontão, pode parcelar e tem um mês inteiro de teste gratuito. Aqui no descritivo tem um link para você conhecer todos os detalhes do aulão Estilo de Vida no Burnout e as informações que você precisa para assinar o Lojong. Dica: já assina o Lojong antes de baixar o app. Você vai ter um mês inteiro para mudar de ideia. Se você não gostar, você cancela. Mas quem conhece o app primeiro para ver, né, na empolgação, acaba assinando sem usar o link, sem usar cupom, paga preço cheio, à vista e fica com uma merreca de uma semana de teste gratuito, tá? Voltando. A nossa autocobrança em ser perfeito vem da total falta de noção que a gente tem a respeito de quem a gente é. De qual é o nosso valor, o nosso potencial, a nossa força. A gente foi criado nessa cultura em que a gente está sempre se comparando e sempre chegando à conclusão de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não está se esforçando o suficiente. E a gente não percebe o quanto isso nos adoece, porque à nossa volta todo mundo pensa e age da mesma forma. E a cultura dos coaches nas redes sociais elevou tudo isso à milésima potência. Inclusive, vou deixar na tela final a aula que saiu agora na semana passada, que, olha, particularmente, sem nenhuma modéstia, achei que ficou sensacional e a gente entende muito bem como tanto o lado de se sentir a vítima do capitalismo quanto o lado de se sentir o coach futuro vai fazer com que a gente se mantenha no burnout, tá? A gente tem um vídeo aqui sobre isso, vou deixar aqui em cima, mas essa aula aprofunda bastante o que eu comecei naquele vídeo e acho que ajuda a entender o que eu tô falando aqui. Então, fica aqui o que eu aprendi nessas referências que eu joguei em cima de você sem sair correndo, que estamos aqui amarrando. A imagem que as pessoas têm de nós é totalmente diferente da imagem que nós temos de nós mesmos. Enquanto a gente está preocupado, que a gente está falhando, tem meia dúzia de pessoas olhando pra gente e pensando, nossa, como é que ele consegue dar conta de tudo tão bem assim? Acredita, porque tem. 2, somos vítimas de vítimas. Foca na terapia, em desfazer todas as crenças que colocaram na sua cabeça desde cedo sobre o que você deve fazer da sua vida e de que maneira. O burnout chega na nossa vida chutando a porta e perguntando, e aí, quem é você? Do que você gosta? E 0 burnoutados conseguem responder isso no começo do processo. Porque a gente estava vivendo para mostrar para os outros que nós temos valor e não para que a gente fosse feliz. 3, é impossível não julgar, mas é possível não condenar a pessoa por ser quem ela é. E sempre é bom checar o que exatamente incomoda no outro, porque sempre tem a ver com alguma coisa que não tá bem resolvida na gente. Eu fiquei puta com a moça que tava fumando andando na minha frente porque eu tenho um enorme problema de não querer invadir o espaço dos outros.
Porque como eu sempre fui gorda, eu sempre tive muito medo de ser apontada como a ocupadora de espaço, como eu já vi muitos gordos serem acusados de estarem se espalhando. Ai, que injusto, estamos todos aqui no carro e você está ocupando um lugar maior no banco, que sua bunda é maior. Graças a Deus nunca falaram isso pra mim, porque eu me encolhia mais do que não sei o quê, mas ouvi falar para os outros. É um problema que eu tenho de autoimagem e isso faz com que eu julgue muito cruelmente todas as pessoas que estão ocupando um espaço maior do que eu acho que elas deveriam estar ocupando. Ou seja, se a pessoa não se encolher, eu já estou lá julgando. 4. Deixa eles. Para de se justificar, de se cobrar, de cobrar os outros, de tentar fazer as pessoas corresponderem ao que você acha que elas deveriam estar fazendo. Para de tentar corresponder às expectativas das pessoas que acham que você deveria estar fazendo. Tem uma tirinha da Mafalda que é muito famosa que diz que a decepção é sua. Foi você que criou expectativas sobre mim. Sua decepção comigo não tem nada a ver comigo. Porque tudo isso pesa demais nos nossos ombros, nos impede de nos movimentar em direção à cura e faz com que a gente fique o tempo inteiro hipervigilante, ansioso, tentando corresponder ao que os outros acham que a gente deveria ser e estressados e infelizes, porque é absolutamente impossível agradar a todo mundo o tempo todo. E se você estiver conseguindo agradar todo mundo o tempo todo, você pode ter certeza que você perdeu sua humanidade e virou um fantoche. E isso faz com que a nossa ansiedade, nossa depressão e nosso estresse mais aumentem demais. Muitas referências para te dizer, não perde o foco de ser quem você nasceu para ser. Descobre quem é você, do que você gosta, o que te faz bem e para de focar em todo o resto. Até o próximo.